paz do Senhor, meu querido. Eu sou o pastor Elias Xavier e esse é o nosso programa Missões Online Cristo até os confins da terra. Olha, aqui você tem um dos melhores comentários da Escola Bíblica Dominical. Portanto, você que é professor, aluno, participante assíduo, amante desse trabalho, não pode deixar de assistir o nosso vídeo, de dar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais, tá certo? Compartilhe através do Facebook, do WhatsApp, do Messenger, aonde você puder compartilhar, compartilhe, divulgue esse nosso trabalho e vamos juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a você que está recebendo esse vídeo por via do WhatsApp, você deve entrar no nosso canal clicando aí nesse linkzinho azul que aparece no rodapé da mensagem que você recebeu, onde tem essas letrinhas azuis aí. Clique nessas letrinhas e você será direcionado automaticamente para o nosso canal no YouTube, onde você tanto poderá assistir o vídeo como também se inscrever no nosso canal. Então compartilhe, se inscreva, deixe aí o seu like, nos ajude nesse trabalho, nos ajude na divulgação do Evangelho. Lembrando que também nós estamos com uma meta de até o final desse trimestre alcançarmos o número de 1000 inscritos no nosso canal e para isso eu conto com você, tá certo? Então vamos à nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que será ministrada nas nossas igrejas no próximo domingo, agora, dia 26 de janeiro do ano de 2020, ou como dizem os nossos irmãos de Moçambique, do ano 2020. E o tema da nossa lição é os atributos do ser humano. Nessa lição, o escritor, pastor Claudionor de Andrade, vai abordar alguns atributos que são inerentes do ser humano. Atributos como espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Lembrando que esses atributos, com exceção da sociabilidade, são exatamente os atributos que nos diferem dos animais. Somos diferentes dos animais exatamente porque temos esses atributos na nossa personalidade. Então, o pastor Claudionor de Andrade divide essa lição em 5 temas, em cinco pontos principais, conforme os atributos que são tratados na aula de hoje. O primeiro ponto principal da nossa lição traz o tema a espiritualidade humana. Aqui nós vamos falar sobre a origem divina da nossa alma, vamos falar sobre o anseio natural do espírito humano e também da revivificação do espírito humano. Para que nós possamos entender esse primeiro ponto, nós precisamos partir de 2 premissas principais. A primeira, o próprio Deus é o criador do espírito humano. A gente pode constatar isso no momento que Deus criou Adão. Adão só se tornou alma vivente, uma pessoa com vida, após Deus soprar em suas narinas. A outra primícia que precisamos entender é que o espírito humano ele não é pré-existente. Nesse sentido, é válido lembrar que, diferente do que prega uma teoria do criacionismo da alma, Deus não está o tempo inteiro recriando a alma humana, muito pelo contrário, porque a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou de todas as suas obras. Após o 6º dia, Deus simplesmente vem mantendo aquilo que já foi criado e não criou absolutamente mais nada. Então, sendo assim, Deus não pode estar recriando a alma humana sempre que alguém nasce e enviando esta alma para encarnar nessa criança que foi gerada no momento da concepção. Porém, a melhor interpretação que podemos ter nesse sentido é que Deus colocou em Adão uma única vez o Espírito,
a alma humana, e a partir de Adão, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo de número 17, versículo 26, todos os seres humanos vieram à existência de forma completa no seu espírito, alma e corpo. Nesse sentido, podemos entender que existe um traducionismo da alma que eu chamo de traducionismo paterno. O homem é o responsável por transmitir a alma e o espírito humano para os seus descendentes. Por que eu digo isso? Porque a gente observa que quando Deus criou Adão, ele sopra nas suas narinas, mas o mesmo não aconteceu com Eva. Quando Deus criou Eva, ele tira uma costela de Adão, como nós já vimos na lição passada. Ele manipula o DNA, o código genético de Adão, e a partir daí ele cria Eva. Então, nesse caso, Eva não recebeu apenas o código genético, o DNA de Adão. Eva recebe de Adão o espírito, a alma e o corpo. Um outro texto que podemos fundamentar a ideia do traducionismo paterno é quando o escritor aos Hebreus fala a respeito dos filhos de Levi. E ele diz que Levi, que recebe o dízimo dos filhos de Israel, também pagou dízimo quando estava nos lombos de Abraão. Então a gente pergunta, Levi estava nos lombos de Abraão 100%, 50%, 25%, 75%? Nesse caso, eu acredito que ele estava 100% nos lombos de Abraão. Nós podemos traçar uma linha direta entre Abraão, Isaac, Jacó, Levi e os seus filhos. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de Levi, e Levi, pai dos levitas. Se nós tentarmos traçar essa mesma linha com Sara, Rebeca e Lia, não vai funcionar, porque Sara não é mãe de Rebeca, Rebeca não é mãe de Lia. Nesse caso, se nós entendermos que Levi não estava 100% em Abraão, a gente vai ter que dizer que Levi estava uma certa porcentagem em Sara, uma porcentagem em Rebeca e uma porcentagem em Lia, para daí formar o 100%. Mas eu acho difícil que isso aconteça. Por essa razão, eu acredito no traducionismo paterno, ou seja, todos nós herdamos o espírito de Adão. Deus criou o espírito humano apenas uma vez, colocou em Adão e todos nós recebemos esse espírito de Adão, de forma que os pais foram passando para os seus filhos até chegar a nós. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que as mulheres não têm espírito nem alma, muito pelo contrário. Quanto à questão do anseio que a nossa alma sente por Deus, é fato notório que o homem é um ser altamente religioso. Se a gente pegar uma criança e colocar ela numa floresta, sem que essa criança nunca tenha tido contato com uma outra pessoa ou com nenhum tipo de civilização, essa criança ela vai crescer entre os animais e quando ela crescer, desenvolver a consciência, automaticamente ela vai buscar alguém ou algo para adorar. Ela vai se prostrar diante do sol, diante da lua, diante de um toco que foi queimado dentro da floresta. Ela vai ser uma pessoa religiosa. Por quê? Porque a religião parece estar entranhada no nosso DNA. Aliás, tem uma coisa que eu não acredito que exista, que é o ateu. Para mim, o ateu todos os dias pela manhã, ele tem que chegar diante do espelho e falar para si mesmo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. O ateísmo, para mim, na verdade, é uma decisão que o homem toma de excluir Deus da sua vida. Talvez por traumas vividos, por perca, por alguma razão, algum motivo, alguns homens escolhem excluir Deus da sua vida, mas eu não acredito que, de fato, exista o ateísmo, porque a religião está impregnada dentro de nós. E por que isso acontece? É porque o nosso espírito conhece a Deus? Não. Não é porque o nosso espírito conhece a Deus. Como nós já falamos, o espírito ele não é pré-existente. O espírito que temos agora ele não veio diretamente de Deus. Como já falamos, apenas Adão recebeu o espírito diretamente de Deus. Mas esse anseio se dá porque, diferente da alma,
O Espírito é a sede da nossa comunhão com Deus. O Espírito é a sede da nossa espiritualidade. Ele é o responsável pelo sentimento religioso que existe em nós. Então, ele sempre vai buscar, ele sempre vai sentir sede e fome de estar perto de Deus. Por quê? Porque é nele que reside toda a nossa espiritualidade. E quanto à vivificação do Espírito, aqui bem colocou o nosso escritor, pastor Cláudio Honor de Andrade, que o homem, quando pecou, ele começou morrendo pelo Espírito. Então, o pecado ele não afetou apenas a parte material, apenas o corpo humano. Muito pelo contrário, ele começa atingindo, ele começa afetando, ele começa matando, primeiramente, o Espírito. O Espírito foi a primeira parte do homem a sentir o gosto amargo da morte. Então, se a morte começou no Espírito, é lógico, é claro, que também a revivificação, a restauração, a renovação, ela começa no Espírito. Eu me lembro bem que Jesus disse um dia para os fariseus: hipócritas, limpai primeiro o interior do prato, para que o exterior também esteja limpo. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de santificação com Deus começa no Espírito. E esse Espírito, ele é revigorado, ele é revivido através do sacrifício que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por todos nós ali no Gólgota. Cumprindo então na nossa vida a mensagem do apóstolo João que diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Segundo ponto, fala sobre a racionalidade humana. Então, por que nós somos seres racionais? A resposta é muito simples. A Bíblia diz que antes de Deus criar o homem, ele reúne consigo mesmo Pai, Filho e Espírito Santo e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, uma vez que a gente entende que Deus não tem corpo, porque, como o próprio Jesus falou, Deus é Espírito, logo nós podemos concluir que a imagem e semelhança descrita ali no livro do Gênesis reside exatamente na nossa racionalidade, na capacidade de pensar, na capacidade de fazer juízo, discernir entre o bem e o mal, na nossa capacidade de inteligência. Apenas Deus, os anjos e os homens têm essa capacidade, a capacidade de pensar sobre si mesmo, de saber que sabe, de ter conhecimento da sua própria consciência. Aqui reside a nossa semelhança com Deus, como eu já falei. Então, nesse sentido, nós somos racionais exatamente porque nós fomos criados para sermos parecidos com o nosso Criador nesse aspecto intelectual. No sentido da harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade, no sentido da harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade, é importante a gente entender que nós só somos seres espirituais exatamente porque somos racionais. É a nossa racionalidade que nos permite ser seres espirituais. A Bíblia diz que nós podemos chegar ao conhecimento da existência de Deus apenas olhando para o universo. Por exemplo, um animal, um cão, um gato, um cachorro, um cavalo, um animal qualquer, um macaco, eles não podem olhar para o universo, para as coisas criadas e fazer juízo a partir dessas coisas criadas. Ele não pode olhar para o pôr do sol e achar bonito, achar aquilo lindo, se deleitar com aquele pôr do sol. Ele não pode olhar para a lua cheia e se encantar com a beleza daquela lua cheia. Ele não pode ouvir uma música e se encantar, se deleitar com a letra daquela música. Por quê?
porque ele não pode, ele não raciocina, ele não tem a capacidade de fazer juízo, ele vive simplesmente por instinto. Já no caso do ser humano é diferente. A gente pode olhar para as coisas criadas e concluir que existe um Criador, que existe uma mente pensante, capaz de planejar, arquitetar e criar os universos conforme nós conhecemos e conforme podemos constatar através da nossa racionalidade. Eu entendo aqui, por exemplo, que as pessoas que acreditam no evolucionismo, essas pessoas têm uma fé muito maior do que a nossa. Por que eu digo isso? Porque quando alguém olha para a natureza, para a criação e acredita que tudo isso que existe, nessa perfeição que conhecemos, foi uma sucessão de milhões e milhões de coincidências, a fé dessa pessoa só pode estar em um nível que a gente não pode nem alcançar. Nós preferimos de imediato deduzir que há uma mente pensante, que há uma mente inteligente por trás de toda essa criação. E quando Paulo fala para a igreja de Roma sobre o nosso culto racional, o que Paulo queria dizer? É importante a gente entender que essa racionalidade que Paulo está tratando ali com os romanos não tem nada a ver com formalismo religioso, não tem nada a ver com legalismo, não tem nada a ver com aquela coisa metódica e fria, mas tem a ver com um culto espiritual baseado no verdadeiro conhecimento de Deus. Eu sempre falo, não há nada que seja mais nocivo e danoso para o ser humano do que o formalismo religioso. Aliás, esse foi o grande problema dos fariseus. Perderam a oportunidade de conhecerem a Deus, de se relacionarem com Ele. Por quê? Porque ficaram presos no mero formalismo religioso, no legalismo judaico e não buscaram o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, nesse caso, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Paulo está querendo dizer exatamente isso, que devemos cultuar a Deus com entendimento, com conhecimento e em espírito e em verdade. E agora chegamos para o terceiro ponto, que também é muito importante, pois trata da sociabilidade humana. Nesse sentido, bem pontuou o nosso escritor, o pastor Claudinor de Andrade, que a única coisa que Deus viu que não estava bom na criação foi exatamente a solidão de Adão. Quando Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é bom que o homem seja solitário, não é bom que o homem viva sozinho. Então Deus nos preparou, Deus nos capacitou para que nós pudéssemos viver em sociedade. Porém, o pecado de Adão também afetou o nosso relacionamento social. O que era para ser um relacionamento baseado no amor, na harmonia, na fraternidade, acabou se tornando em algo muito complicado, muito difícil para o ser humano. Depois da queda de Adão, nós podemos observar que há uma escalada crescente no ódio, na intriga, na inveja, na discórdia, nas brigas, nos assassinatos. Tanto é que, por causa dessa violência crescente, Deus destruiu a terra com o dilúvio na época de Noé. Nós somos orientados pela palavra de Deus a buscarmos o amor pelo próximo, a desenvolvermos a capacidade de perdoar e sermos perdoados, e também olhar para o próximo sempre como um superior a nós, para que possamos viver bem e buscar a paz com todos os homens. Ainda se tratando dessa questão da sociabilidade e da organização social, nós não podemos nos esquecer que a família, ela é, sem dúvida alguma, a célula mãe da sociedade. Sem a família não haveria sociedade e nem tampouco haveria governo. Por quê? Porque toda estrutura social, ela começa na família. E não são poucos, infelizmente, não são poucos os ataques que a família vem sofrendo nesses últimos anos. Aliás, isso é um movimento do espírito do anticristo.
pessoas influenciadas pelos pensamentos filosóficos de homens e mulheres que decidiram excluir Deus de suas vidas, como Karl Marx, Lenin e Simone de Beauvoir, essa feminista, filósofa francesa, já agora da nossa época, tem se posicionado contrário a essa estrutura familiar. O grande problema é que se a gente destruir a família, nós vamos destruir a sociedade. Porque para termos uma sociedade forte, sadia, é necessário que também haja uma família forte e sadia. Nesse sentido, a Igreja de Jesus Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita. Por quê? Porque ela figura um único corpo com vários membros. Sim, um único corpo formado por pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com mentalidades e ideias diferentes, mas unidos pelo Espírito de Deus em um único corpo espiritual. E aqui também vale ressaltar que a Igreja de Jesus Cristo, ela deve cuidar e defender a família tradicional estabelecido por Deus desde que o homem foi criado, para que assim possamos preservar a nossa sociedade e cumprir o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. O quarto ponto fala sobre a liberdade humana. Nesse caso, estamos tratando do livre-arbítrio. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que esse livre-arbítrio ele é uma extensão da racionalidade. Por que eu falo isso? Porque se não houvesse a racionalidade para nós, não poderíamos decidir entre o bem e o mal. Então, o livre-arbítrio, assim como qualquer outra lei da natureza, ele foi pré-estabelecido por Deus, dando ao homem a capacidade de escolher o seu próprio caminho. Me lembro quando Deus disse para o povo de Israel: eis que hoje eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, o caminho da vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, nesse caso, não podemos também nos esquecer que o livre-arbítrio vem sempre acompanhado de suas consequências. Nós temos o direito de escolher? Sim. A gente decide para onde quer ir? Sim. Podemos decidir se queremos ou não aceitar Cristo Jesus como nosso Salvador? Sim. Podemos decidir se queremos ou não fazer a vontade de Deus? Sim. Mas não podemos nos esquecer que o livre-arbítrio vem acompanhado das consequências, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões terá sempre uma consequência, haverá sempre uma colheita. Me lembro que Paulo disse para a igreja da Galácia: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele cefará. Então, podemos decidir sobre o nosso caminho, podemos decidir sobre o nosso futuro, mas lembrando sempre que há um Deus nos céus, justo e imparcial, equitativo, que um dia há de julgar tanto os vivos como os mortos. E nesse grande dia, as consequências das nossas escolhas, das nossas ações, poderão ser dramáticas. Eu ainda quero dizer aqui que o homem não será condenado porque pecou. O homem será condenado porque escolheu rejeitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Chegamos no quinto ponto da nossa lição, onde trata sobre a criatividade humana e o trabalho. E o nosso comentarista ele começa falando sobre a dignidade do trabalho. É bom a gente lembrar que o trabalho não é uma consequência do pecado. Diferente do que algumas pessoas pensam, quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para deitar numa rede e passar o dia inteiro dormindo no jardim do Éden. Muito pelo contrário. Adão foi criado e foi dado a Adão a responsabilidade do cuidado do jardim do Éden. Então Adão tinha tanto que cuidar do jardim como também dos animais. É claro que com a queda, esse trabalho ele passou a ser feito com muito sofrimento. Como Deus disse para Adão: do suor do teu rosto comerás. E também Deus amaldiçoou a terra e ordenou que a terra produzisse espinhos, para que assim a vida do homem se tornasse mais difícil, se tornasse mais complicada, como consequência do seu pecado. Mas o trabalho, originalmente,
ele foi criado por Deus como uma bênção para a vida do homem. Então, eu me lembro agora das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que aquele que não trabalhar, que também não coma. Também Salomão, que disse que o preguiçoso deve ter com a formiga. E Salomão ainda disse mais, que o preguiçoso sonha e nada tem. Por quê? Porque a preguiça não é coisa de Deus. A preguiça é coisa do diabo.